O judaísmo messiânico deve ser definido por aquilo que é hoje e não por aquilo que foi no passado. Para quem pouco ou nada sabe sobre o judaísmo messiânico moderno, poderá pensar que este movimento é a continuação dos judeus crentes em Jesus do primeiro século. No entanto, o judaísmo messiânico que hoje existe é totalmente diferente do judaísmo messiânico, entre aspas, exercido no primeiro século. Existem, no entanto, alguns grupos judaico-cristãos que estão ligados, de certa forma, aos primórdios do cristianismo e por isso merecem nossa atenção para podermos contextualizar este tema. Dois grupos que surgem, estes dois nomes surgem numa pesquisa rápida na web, são os nazarenos e os ebionitas. Cito: os nazarenos foram uma seita de cristãos judeus que continuaram a observar a Torá, em contraste com os gentios que evitavam a observância da Torá. Eles são descritos por Epifânio de Salamina e são mencionados mais tarde por Jerónimo e Agostinho de Hipona. Os escritores fizeram uma distinção entre os nazarenos do seu tempo, quarto século, e os nazarenos mencionados em Atos 24:5. Os nazarenos eram semelhantes aos ebionitas no sentido de que se consideravam judeus, mantinham uma adesão à lei de Moisés. Ao contrário dos ebionitas, eles aceitaram o nascimento virginal, eles pareciam considerar Jesus como um profeta, mas outros atestados dos pais da igreja podem sugerir que eles também se apegavam à divindade de Jesus. Ainda no século XI, o cardeal Humberto de Mormotier referia-se à seita nazarena como um corpo cristão que guardava o sábado existente naquela época. Ainda sobre os ebionitas, uma vez que os registros históricos deles são escassos, fragmentários e disputados, muito do que se sabe ou se conjectura sobre eles deriva da polémica dos seus oponentes cristãos gentios, especificamente os pais da igreja Irineu, Origenes, Eusébio e Epifânio de Salamina, que viam os ebionitas como distintos de outras seitas cristãs judaicas, como no caso dos nazarenos. Os pais da igreja geralmente concordam em pontos-chave sobre os ebionitas, como a sua pobreza voluntária, a rejeição das crenças cristãs proto-ortodoxas na divindade, pré-existência e nascimento virginal de Jesus. Eles argumentam que os ebionitas acreditavam que Jesus era um mero homem, nascido, filho natural de José e Maria, que, em virtude da sua justiça em seguir perfeitamente a lei de Moisés, foi adotado como filho de Deus para ser um Messias. E este tipo de pensamento existe hoje também dentro de vários círculos, tanto messiânicos como protestantes. Estes dois grupos têm profundas distinções entre si e entre as igrejas, onde os gentios predominavam. Contudo, são grupos que por vários séculos sobreviveram juntamente com as comunidades cristãs gentias. Algo que notamos é que os grupos modernos que se identificam como judeus, seguidores de Jesus, não têm qualquer ligação histórica a nenhum destes ou de outros grupos. E agora passando ao messianismo moderno, vejamos o que é que aprendemos sobre o novo tipo de movimento que existe. Cito: o judaísmo messiânico, um novo movimento religioso, sincrético, abrâmico, que combina várias tradições judaicas com a crença em Jesus de Nazaré como Messias. É amplamente considerado como uma seita do cristianismo evangélico, inclusive por todos os principais grupos dentro do judaísmo convencional. No entanto, o movimento considera-se judaico. A crença em Jesus como uma figura messiânica e divina, ou seja, Filho de Deus, é considerada pelos judeus como uma das distinções mais definidoras entre o judaísmo e o cristianismo. É importante salientar aqui que dentro deste movimento existem vários ramos, como por exemplo as raízes hebraicas, e que nem todos concordam em termos teológicos. Principalmente quando toca à divindade de Jesus, muitos opõem-se ao facto do cristianismo apostólico aceitar a Trindade. Para muitos messiânicos, Deus é uma unidade singular e tomam uma posição judaica ortodoxa sobre a divindade de Deus neste aspecto, rejeitando assim o Concílio de Niceia e outros concílios da Igreja Histórica. Cito:
Este movimento surgiu nas décadas de 1960 e 1970 a partir de um anterior movimento hebraico-cristão e foi mais proeminentemente impulsionado pela organização sem fins lucrativos chamado Jews for Jesus, fundada em 1973 por Martin Rosen, conhecido como Moishe, um ministro americano da Associação Batista Conservadora. Antes das décadas de 60 e 70, existiram expressões deste tipo de pouca dura, como no caso da Associação Beni Abraham, estabelecida por Joseph Frey em 1813, com um grupo de 41 cristãos judeus, e também a Aliança Cristã Hebraica de Londres, da Grã-Bretanha, fundada por Karl Schwartz em 1866. E ainda outro movimento de destaque foi o de Leopold Kohn, um missionário cristão e convertido do judaísmo que, em 1894, fundou a missão Brownsville para os judeus na secção Brownsville do Brooklyn, em Nova York, com uma missão cristã para os judeus. Após várias mudanças de nome, estrutura e foco, a organização agora é chamada de Chosen People Ministries. Como vemos, as raízes destes novos movimentos não pertencem ao primeiro século, mas a 20 séculos mais tarde. E ainda muitos daqueles que se autodenominam judeus messiânicos não são descendentes de judeus. E aqui começa outro problema. Porque a lei de Moisés é essencial dentro destes grupos e tem que ser mantida. E todos os não-judeus são incentivados a manter a lei na sua totalidade, o que contradiz o verdadeiro judaísmo messiânico, entre aspas, do primeiro século. Se lemos, por exemplo, o livro de Atos, capítulo 15, encontramos uma disputa sobre se a lei de Moisés deveria ser mantida pelos gentios que agora acreditavam em Jesus. Cito: "E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos irmãos aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saúde. Portanto, ouvimos que alguns dentre vós, os quais nada mandamos, vos têm perturbado com palavras, confundido as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também por palavra vos anunciarão as mesmas coisas, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além destas coisas necessárias. Vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, e destas coisas fareis bem vos guardar." Estes preceitos aqui mencionados têm sido comparados com as 7 leis de Noé dentro do judaísmo ortodoxo, onde encontramos referências, por exemplo, em Gênesis 9, 4 a 6, e no Talmud babilônico, Sanhedrin 56a e b, e na Tosefta Avodah Zarah 9.4. Se por exemplo, perguntarmos a um judeu ortodoxo hoje se um gentio necessita manter toda a Torá de Moisés para a sua salvação, ele dirá que não, mas que apenas necessita manter as 7 leis de Noé. A Torá de Moisés, na sua totalidade, foi dada apenas aos filhos de Israel. E este entendimento era partilhado pelos apóstolos, como vimos acima em Atos 15. Devemos também mencionar aqui o tipo de judaísmo messiânico que se pratica hoje, que em muito invalida o que Jesus disse, pelo facto de Jesus criticar os fariseus pelas suas práticas e tradições. E para quem não sabe, todo judeu ortodoxo hoje identifica-se como sendo um descendente dos fariseus. Portanto, as tradições e opiniões que uma grande parte dos judeus messiânicos aceitam e praticam têm uma origem farisaica. O Talmud torna-se muitas vezes central pelo facto da lei de Moisés não ter todos os detalhes necessários para praticar a lei, como, por exemplo, o Shabat. Então os messiânicos recorrem às tradições farisaicas para assim poderem praticar aquilo que acham que é o judaísmo genuíno. Já também tem acontecido que alguns destes grupos, mesmo sendo gentios, tenham-se aferrado às tradições judaicas e à lei de Moisés de tal maneira que mais tarde congregações inteiras tenham negado e rejeitado Jesus para abraçar
o judaísmo ortodoxo. Deixa ainda aqui uma nota de pensamento. Se Jesus criticou e se afastou dos fariseus, qual é o motivo agora destes grupos abraçarem o que Jesus rejeitou? Estas tradições que são incorporadas, a meu ver, visam a dar um toque mais judaico, mais credibilidade e autenticidade ao seu movimento. No entanto, eles são uma planta sem raiz. Muitos aderentes destes grupos, por se considerarem judeus etnicamente, por vezes falam com um tom de superioridade em relação aos demais gentios, e que Jesus agora lhes pertence por herança. Esquecem-se é que foram os gentios que preservaram as tradições orais e escritas de Jesus e dos apóstolos. Acham também que as suas interpretações são feitas corretamente à luz da tradição judaica e muitas vezes a hostilidade por parte destes grupos em direção às igrejas apostólicas, acusando as igrejas de contaminarem os crentes com falsos ensinos ou com tradições de homens. No entanto, eles abraçam os 27 livros do Novo Testamento que a Igreja Gentílica, fundada pelos próprios apóstolos, por tradição preservou e selou. Acho que também devemos não só mencionar a parte negativa, mas também realçar a parte positiva deste tipo de grupos, pois existem alguns indivíduos que têm feito grandes estudos em torno do Jesus no seu contexto judaico, o que em alguns casos nos trazem luz sobre certas passagens do Novo Testamento. E por último, eh, entendemos que todo o crente sincero, a certa altura, deseja voltar atrás e ser como os primeiros seguidores de Jesus. Mas a realidade é que isso só se pode concretizar, só é possível de um modo parcial. Como vimos, este tipo de grupos surgem passados 20 séculos depois de Cristo, o que faz deles apenas uma expressão do cristianismo e não o verdadeiro cristianismo. A plenitude da fé é somente encontrada na Igreja histórica, apostólica e ortodoxa.